Muito boa noite aos amigos queridos, sempre uma honra, sempre uma alegria, uma satisfação. Quero saudá-los com o meu abraço, de imensa alegria por estar aqui, por retornar a Jacarezinho, ir hoje a Santo Antônio da Platina e podemos refletir com as grandezas trazidas pelo Espiritismo. Viemos de Matão, como apresentado, a terra onde elaborou Caibar Schutel, e para nós constitui imensa honra, embora as nossas limitações e carências, falar desse grande nome que enobrece o nosso movimento espírita pelo legado de amor, de esperança e de esforço pela divulgação espírita. E naturalmente oferecemos, até porque nos últimos tempos temos nos dedicado bastante à abordagem do tema leis divinas, para atrelar esse tema tão grandioso que nos permite tantos ângulos de abordagem, tantos ângulos de visão, com esta personalidade ilustre que deveremos incluir ao decorrer da palestra. Porque quando pensamos em leis divinas, nós também somos convidados a pensar nas leis humanas, essas saturadas de dificuldades, saturadas de imperfeições, bem refletindo a nossa necessidade de aprimoramento intelecto-moral. Ao longo da história da civilização, o ser humano foi tentando se ajustar através de regulamentos, de regras, de decretos, de leis, para que pudesse conter ou controlar ou administrar o relacionamento humano. Os países constituíram as suas constituições, e ao longo de toda a história, esforços variados foram efetuados por pensadores, juristas, legisladores, para trazer regras de comportamento ou regras que controlassem o relacionamento social, sempre com imensa dificuldade face aos nossos comportamentos ainda egoístas, aos nossos comportamentos ainda carregados de agressividade, carregados de sentimentos contrários à fraternidade que deve gerir os nossos comportamentos. Resultado desses esforços continuados, apenas nos detendo no Brasil, nós temos, portanto, por exemplo, para citar alguns casos, porque não citaremos tudo aqui, mas apenas a título de ilustração, podemos nos referir, por exemplo, ao Código Penal brasileiro, podemos nos referir ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, e aos ajustes todos que ao longo do tempo, através de legislações específicas, como o Código Tributário, a legislação fiscal, a legislação de fronteira, e mais ultimamente, mais recentemente, com o advento da virtualidade nas transações bancárias online, foi necessário também criar especificação nessas transações para proteger bancos e clientes. Nós temos a legislação de trânsito, é uma infinidade de tentativas, é uma infinidade de leis que são estabelecidas, discutidas, debatidas, aprovadas, alteradas, para que pudéssemos, de alguma forma, tentar controlar a ânsia humana, ainda marcada por egoísmo, ainda marcada por agressividade, por tentativas de trapaças, por tentativas de lesões. Então nós temos essa infinidade de leis. Nas instituições, por exemplo, uma instituição como essa, um centro espírita, ou se fosse um clube de lazer, uma instituição política, é preciso também elaborar os estatutos, regimentos internos, etc., votados e discutidos em assembleias gerais. São as leis humanas, tentando controlar o comportamento humano. Mas isso é um reflexo da civilização. Isso é um reflexo do progresso, da ordem, das tentativas inúmeras e continuadas para que tenhamos harmonia, para que tenhamos respeito. São conquistas que a civilização vai fazendo ao longo do tempo. Mas as leis humanas são instáveis. Apesar de todos esses esforços, as leis humanas sofrem o impacto da nossa mediocridade moral. Convenhamos, do ponto de vista tecnológico, somos top de linha. Do nosso ponto de vista material, temos conquistado muitos benefícios para a vida social. Temos conquistado gradativamente mais conforto. Temos conquistado coisas que nunca imaginávamos.
Mas do ponto de vista moral, ainda estamos na mediocridade. Ainda somos seduzidos por paixões, ainda nos deixamos envolver por crimes, ainda lesamos as pessoas, ainda corrompemos, ainda manipulamos os bastidores, demonstrando a nossa necessidade ainda de progresso, porque ainda não aprendemos a cultivar as leis divinas. As leis divinas, por sua vez, são leis estáveis, elas são imutáveis, elas controlam tudo adequadamente, com equilíbrio máximo, e são resultantes naturalmente da onipotência de Deus, o Criador, o idealizador supremo, o ser supremo, a inteligência suprema, como define o livro dos Espíritos. As leis de Deus são imutáveis como o próprio Deus. Deus criou a vida, criou as criaturas, criou as leis. E essas leis perduram para garantir o equilíbrio de todas as coisas e da própria vida. Se pararmos para pensar e observarmos corretamente o andar, a ocorrência dessas leis divinas, não será difícil constatar o equilíbrio e a harmonia delas. Basta verificar os nossos ciclos de vida, a renovação da própria vida, seja no próprio corpo que habitamos, seja nos ciclos da natureza, no nascimento de uma criança, na dissolução do corpo pela morte biológica, nos ciclos da imensidão do universo, na distância estelar entre estrelas e astros, etc., entre planetas, tudo demonstrando uma harmonia de perfeição. A imperfeição corre por nossa conta, porque somos criaturas ainda em aprendizado. É um processo longo de aprendizado, levando o ser humano a ajustar-se a essas leis, adaptar-se a essas leis que são eternas, são imutáveis, são perfeitas, são sábias, e também o que poderíamos classificar até como algo altamente confortador ao nosso coração, são generosas, são bondosas, são fraternas, visam o nosso bem. Isso significa dizer que tudo que existe na vida de origem do Criador, que é onipotente, pode tudo, é onipresente, está presente em tudo simultaneamente, é onisciente, sabe tudo, tudo conspirando para que tenhamos e conquistemos felicidade. Felicidade que não será ociosa. O estado de perfeição ainda relativo que alcançaremos denota para os espíritos em evolução, nesse processo gigantesco de aprendizado e amadurecimento, o encontro consigo mesmo na plenitude da sabedoria, na plenitude da harmonia, para atuar como co-criador, pois que identificando-se com a proposta de Deus, pois que identificando-se com as propostas da própria vida. Então, na verdade, esses embates todos que estamos vivendo, esse chacoalhar da civilização, esses questionamentos contínuos que passamos individualmente, que sacode a sociedade humana, na verdade são estágios de treinamento. Estamos num curso intensivo de aperfeiçoamento, justamente para amadurecer, e neste amadurecimento conquistar a felicidade, que não será ociosa, repetimos, será uma felicidade ativa para cooperar como co-criadores na obra de Deus. Porque notem, fazendo um comparativo apenas com o nosso planeta, quando o planeta começou a ser habitado, não tínhamos nenhum dos confortos materiais que nos servem hoje. Tínhamos água, terra e plantas, mas ao longo dos milênios fomos desenvolvendo ferramentas, instrumentos e técnicas, fomos descobrindo o funcionamento da vida, fomos descobrindo as possibilidades ao nosso alcance, para chegarmos a este ponto que estamos hoje, de muito conforto, de facilidades tecnológicas, de atenuar da dor, com anestesia, com cirurgias, com tratamentos, com medicamentos, e uma nova consciência começa gradativamente a instalar-se na mente humana, para que alcancemos a harmonia de identificação com o Criador. Porque notem vocês, eu não sei se aqui na plateia tem algum técnico específico sobre isso, mas eu, Orson, não sei construir um laptop, não sei construir um Wi-Fi,
não sei construir um projetor, não sei construir uma lâmpada, não sei construir uma caixa de som ou uma mesa de som, não sei construir uma roupa, não sou alfaiate, não sei construir um calçado, mas usamos todos esses benefícios. Mas a nossa raça sabe. Nós temos pessoas especializadas em diferentes áreas que constroem o conforto material, constroem toda essa linha de progresso gradativamente, onde todos contribuem. Isso também significa um treinamento, porque futuramente, no tempo e no espaço, nos passos que gradativamente vamos dando, seremos capazes de construir sistemas estelares, seremos capazes de administrar galáxias, cooperando na cocriação com Deus. Deus permite isso, porque deseja seus filhos ativos, deseja seus filhos trabalhando e cooperando com esta harmonia que deve gerir a vida. Por isso, todo este processo longo de aprendizado, justamente para amadurecermos na experiência. Mas quando falamos em leis divinas, além de lembrarmos das leis humanas, nós vamos nos lembrar também que a primeira noção das leis divinas nos remete a Moisés, o profeta, um médium, um legislador, um homem de princípios rígidos, rigoroso no seu tempo, e que foi aquele que foi instrumento de recepção, de percepção da primeira noção das leis divinas. Os 10 mandamentos, como conhecidos, foi a primeira noção que nós tivemos dessas leis harmoniosas que regem a vida. E quando pensamos nos 10 mandamentos, se a gente parar para pensar e analisar ali os 10 mandamentos, veremos que 7 deles, 7 é um número expressivo, 70%, estão precedidos de não. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, etc. Não adulterarás, etc. Precedidos do não. Moisés proibiu, para uma época de extrema ignorância, de homens e mulheres agressivos, de homens e mulheres sem noção de nada, crianças espirituais, na sua caminhada rumo ao progresso. Sem maiores explicações, Moisés proibiu e ainda ameaçou o futuro das gerações. Passou o tempo, veio o próprio Cristo, veio o próprio Jesus, aquele que construiu o planeta e recebeu de Deus a incumbência de nos guiar, a incumbência de cuidar de nós, de estabelecer e apresentar a boa nova, de apresentar as leis divinas, agora de maneira mais clara, numa época melhor da humanidade, mas ainda uma época de violência, ainda uma época de ignorância. E o Cristo de Deus se faz presente, encarna entre nós aquele que é a luz do mundo, aquele que é o sol de nossas almas, apresenta-se ao planeta e dá notícias de um pai que ama os filhos, não de um pai vingativo, de um pai ameaçador, mas apresenta a paternidade divina e fala do amor, e vive o amor, vive ele mesmo essa demonstração de carinho para com a humanidade, começa a ensinar, produz prodígios que não eram compreendidos em sua época, por falta mesmo de conhecimento dessas leis, leis divinas que nós vamos gradativamente descobrindo, porque há um detalhe importante nisso tudo. Quando falamos em leis divinas, não fiquemos a imaginar que as leis divinas são apenas morais. As leis divinas também são físicas. Se eu pegar a jarra de água e soltar, ela vai ao chão e cai, e quebra, esparrama a água, pela lei de gravidade. Se nós pensarmos na química, se misturarmos determinados elementos químicos, poderemos produzir remédio, ou produzir uma bomba, ou produzir venenos. São leis divinas. A química, os elementos estão na natureza. O idealizador, primeiro, colocou à disposição para que gradativamente fôssemos descobrindo. E essa descoberta foi feita, está sendo feita, e vai gradativamente, através de mentes pesquisadoras, através do esforço, da pesquisa, da dedicação, descobrimos novas leis que gradativamente vamos entendendo e colocando à disposição. E Jesus
apresenta-se ao mundo, aqui se faz em carne e osso, e vive as leis divinas, manipulando elementos que ele sabia como fazer, pois que já de domínio dessa ciência, já de domínio dessas leis físicas, mas especialmente também apresentando as leis morais, e vivendo-a, e fazendo ao invés de Moisés que proibiu, Jesus faz afirmações positivas, e especialmente convidativas, e vai afirmar: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes, sois o sal da terra, sois a luz do mundo, amai os vossos inimigos, perdoai aquele que vos ofendem, bem-aventurados os pacificadores, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Faz convites, dirige-se ao coração angustiado do homem e da mulher, dirige-se às aflições humanas, apresentando-se como mensageiro da paz, apresentando-se como roteiro e luminosidade para o nosso caminho, e fazendo afirmações que chocaram na época, afirmações que não podíamos compreender devidamente. Muitas de suas afirmações não foram compreendidas, e Jesus mesmo teria afirmado: não podeis compreender tudo agora, mas vos enviarei um outro Consolador, que vos fará compreender tudo isso e muito mais. E Jesus semeou no coração de homens e mulheres, ainda que numa época também de ignorância, as noções da fraternidade, as noções do amor, diferentemente de Moisés, que proibiu e não explicou. E Jesus deixou algumas afirmações positivas, convidativas, algumas foram compreendidas, outras ficaram meio que obscuras, sem uma compreensão exata, mas revelando o sentido do amor das leis divinas, uma vez que as leis divinas, em sua essência, representam o amor do Criador às suas criaturas, que somos nós, os seus filhos, que estamos aqui nesse processo gigantesco de aprendizado, mas destinados a uma felicidade, a felicidade de, depois de compreendida, com o aumento da noção consciencial, nos colocarmos a serviço, para servir, nos colocarmos em favor da vida para beneficiar outras criaturas e ao mesmo tempo fazer com que também tenhamos felicidade. Passou o tempo e surge o advento do Espiritismo, surge o professor que se interessa pelos fenômenos produzidos pelos Espíritos, que vai estudar e catalogar e apresentar a doutrina espírita. E em O Livro dos Espíritos, conforme a história conhecida, que não será preciso repetir, se tivermos a curiosidade didática de analisar o índice de O Livro dos Espíritos, veremos ali as leis divinas estabelecidas didaticamente, apresentadas didaticamente, para que possamos compreender a abrangência dessas leis. Não necessariamente na ordem que vou dizer, mas ali estão a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, entre outras. É muito interessante pensar nisso, porque se fizermos uma comparação didática entre os não de Moisés, as afirmações de Jesus e a apresentação didática e clara e lúcida da codificação espírita, veremos que as leis são as mesmas, apenas a forma de apresentação foi diferente, obedecendo a mentalidade e o estágio moral de uma época. Mas agora, com o Livro dos Espíritos, que se desdobra nas demais obras, essas leis são discutidas através de perguntas muito sábias do grande codificador, com respostas recheadas de sabedoria pelos Espíritos que vieram orientar o codificador, que participaram desta obra magnífica do Espiritismo, que nos motiva a todos, que leva esta casa, esta cidade a promover essa jornada de palestras, o que muito nos deve merecer atenção e gerar em nosso coração entusiasmo e gratidão, porque esses encontros são de grande valia. Com eles nós estabelecemos laços reais de fraternidade também. Estamos construindo em nós mesmos uma consciência nova que vai nos ajudar a este propósito que a vida espera de nós: servir, sermos servidores da vida, considerando pelo menos por gratidão o tanto que temos recebido da vida. Esta abordagem sobre as leis divinas comportam várias considerações, porque todas elas nos convidam a pensar nos seus vários aspectos,
Já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, que essas leis, Deus sendo imutável, não muda nunca, é sempre aquela estabilidade. Alguém disse, mas não, Deus não fica cansado, não vira uma rotina isso, Deus não faz mais nada. Ele criou a lei, criou a vida, criou as criaturas, e Deus faz o quê? Não, Deus não tem esse aspecto que nós atribuímos a nós mesmos. Deus não é um homem, não é uma mulher, não tem um tapete vermelho na frente, nem um trono para aceitar, nem uma coroa. Deus não tem boca, não tem braços, não tem olhos. Deus é inteligência. Deus não é um ser. A palavra ser limita muito. Mas é que nós não temos outra palavra para usar. Poderíamos dizer, conforme trocando ideias hoje com o Boberg na mesa, Deus é. Deus é. Porque quando a gente fala Deus é um ser, fica muito limitado. A palavra ser parece que restringe a atuação. Mas Deus é esta inteligência suprema, esta força suprema que alimenta a vida, que criou a vida, que sustenta cada um de nós e distribui na sua grandeza e bondade para todos os seres, através das próprias leis, a observância, a segurança, a harmonia que rege a vida. Isso deve nos encantar. Isso deve provocar em nós um sentimento enorme de gratidão, um sentimento enorme de harmonia e principalmente nos motivar intensamente para trabalhar em favor da vida. Mas que trabalho seria esse? O que é trabalhar em favor da vida? Como seria isso? Qualquer iniciativa, em qualquer área, não necessariamente religiosa, mas em qualquer área que beneficie a coletividade, em qualquer área que faça com que o homem sinta a vida, compreenda o objetivo da vida. Esse esforço que empreendermos será contribuir para que a vida seja compreendida em sua finalidade. Nós temos no mundo uma diversidade muito grande de crenças, de culturas, diversidade em todos os sentidos, de gosto, de tendências. Somos criaturas com muita diversidade, mas toda iniciativa, individual ou de um grupo, de coletividade, toda iniciativa que vise promover o crescimento intelecto moral do ser humano, deve ser aplaudido. Todo passo, toda iniciativa que nós dermos para engrandecer a vida ao nosso redor, seja através de um evento cultural, de um evento esportivo, de um evento de educação, de um evento que ilumine alguém, de um evento de caridade material, de um evento que promova o bem-estar de alguém, é contribuir com a vida. Quando vemos nesse caso a promoção de uma jornada espírita, a 40ª jornada espírita, nós ficamos a pensar o quanto isso é importante para todos nós, porque embora esses momentos que estamos aqui passem rápidos, num instante chegamos, daqui a pouco vamos embora, amanhã outro dia, a vida continua com a sua rotina, daqui a pouco estamos mais um ano fazendo outras coisas, mas naquele instante que estamos reunidos, que nos encontramos, que nos cumprimentamos, que nos motivamos, que nos abraçamos, que sorrimos, estamos desfrutando desta harmonia que a vida deseja. Porque nesses instantes, de uma certa forma, nos desligamos de nossas neuroses. Nesses momentos, de alguma certa forma, nos desligamos de sugestões infelizes e focamos a nossa atenção a refletir. Neste momento, forma-se a nossa volta, e vem se formando desde muito tempo, não é apenas nesse momento, mas especialmente nesse momento, forma-se a nossa volta um atrativo magnético, uma linha de proteção magnética abrangente, luminosa, que nos protege, que nos ajuda fisicamente, nos ajuda emocionalmente, atrai outros seres desencarnados que aqui comparecem, as vibrações daqui emanadas, pela gratidão que começamos a expressar ao Criador, por tanta bondade, por tanta grandeza, por tanto amor com que nos cerca, esperando que reajamos, esperando que saiamos dessa comodidade, desse sono letárgico que nos paralisa. Tudo isso forma em torno de nós uma atmosfera benéfica, uma atmosfera que vai abranger a cidade, uma atmosfera que vai beneficiar outras criaturas que talvez nesse instante estejam em momentos de grande aflição, porque é a lei da vida, é a lei de servir, e nós servimos também quando temos bons pensamentos. Nós servimos também quando temos iniciativas nobres,
quando articulamos para que outros sejam beneficiados com o conhecimento que nós detemos, seja da forma que for, porque qualquer contribuição é importante. Afinal de contas, não existe ninguém mais importante do que ninguém, não existe ninguém maior do que ninguém e nem menor, somos todos iguais, apesar das diferenças que nos caracterizam, mas somos todos iguais da origem e na destinação, apesar da diversidade, porque somos criaturas imensamente amadas. As leis divinas são essencialmente de amor, e isso deve nos empolgar, no sentido de perceber a grandeza dessas leis. Foi o que aconteceu com Cai Bar Schutel, o nobre ceareiro que nasceu no Rio de Janeiro, dia 22 de setembro de 1868. Poderíamos citar outros vultos. Existem inúmeros, espíritas ou não, religiosos ou não, na área da ciência, na área das artes, em diferentes áreas do comportamento e dedicação humana, existem criaturas que se destacam, mas não são seres privilegiados, não são seres que foram favorecidos com algum favor do Criador, não. São criaturas que se destacam por causa do esforço próprio, por causa da dedicação, por causa do empenho que fazem para que a vida seja engrandecida. Nesta noite em particular, já que viemos de Matão, vamos focar na personalidade notável de Cai Bar de Souza Schutel, um menino que nasceu no Rio de Janeiro e aos 10 anos ficou órfão de pai e mãe. E estando órfão de pai e mãe, ele foi criado pelo avô. E este avô, de origem sueca, foi quem cuidou do menino. Na juventude, por orientação médica, ele foi convidado a deixar o Rio de Janeiro. Pelas noites de boemia, pela umidade do ar, foi convidado a sair por problemas de saúde. E ele foi, procurou um mapa e pôs o dedo lá e escolheu Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Naquele tempo não tínhamos avião, não tínhamos a facilidade das rodovias, veio de trem. E viveu por algum tempo em Araraquara, empregou-se na farmácia Raia, já que ele era prático de farmácia, aprendeu com o avô, e empregou-se por algum tempo na farmácia Raia, a famosa droga Raia da atualidade, né? E também trabalhou em Itápolis e Piracicaba, até que, por fim, decidiu vir para a vila de Matão, que tinha outro nome, Senhor Bom Jesus do Matão. E ele fixou-se naquela vila pequena, que tinha um mato alto mesmo, por isso que chamava Matão. Era um lugarejo que pertencia a Araraquara. E ali fixou-se. Mas Cai Bar Schutel tinha uma alta noção de cidadania. Ele trazia dentro de si um idealismo enorme pelo bem-estar da humanidade, católico fervoroso. Passou a trazer o padre de Araraquara para fazer missas em Matão. Naquele tempo não tinha o pedágio de R$17,90 da Washington Luiz, mas ele vinha a cavalo, ia buscar o padre de charrete e organizou em Matão várias iniciativas de caráter humanitário, participando da construção do albergue noturno, participando da construção do hospital de Matão, e tornou-se seu primeiro prefeito. Face ao seu idealismo, face ao seu caráter humanitário, de farmacêutico, instalou uma sua farmácia em Matão. Ele também era um homem muito respeitado, porque aviava receitas gratuitamente, trazia enfermos para dentro de casa, para dar-lhes comida, muitas vezes para tratar-lhes feridas, atendendo gratuitamente muitos casos. A história de Cai Bar Schutel, como cidadão, é maravilhosa, porque se trata de um homem absolutamente consciente dos deveres humanitários. Mas ele sentia muita saudade dos pais. Órfão de pai e mãe aos 10 anos de idade. Veio para o Rio de Janeiro, instalou-se naquela cidade, depois veio para Matão. O seu tio, o seu avô, aliás, que o criou, deu-lhe uma certa quantia em dinheiro, ele pôde depois instalar a sua farmácia e ali estabeleceu o seu legado. Mas sentia muita saudade dos pais. E ouviu falar. E na pequena vila de Matão, onde ele já era farmacêutico respeitado, pela sua cultura de auxílio ao semelhante, ele ouviu falar que havia um grupo que se reunia para falar com os mortos. Quintiliano Alves Prado e Calixto
eu não estou lembrando exatamente o nome dos dois personagens, mas um é Quintiliano e o outro é Calixto Prado. E ele pediu para participar dessas reuniões. Não, nós não estamos fazendo mais, não, mas eu quero ver como é que é. Me dá essa importância, me dá essa oportunidade. Depois de muita insistência, esses dois cidadãos que se reuniam clandestinamente, porque naquele tempo falar de comunicação com o Espírito era o fim da picada, né? Mas enfim, numa cidadezinha pequena, ele acabou convencendo aqueles dois homens a se reunirem. E essas reuniões eram reuniões frívolas, para pedir informações sobre bilhetes de loteria, para pedir informações sobre casamentos, para pedir informações sobre fortunas escondidas, tesouros escondidos, algo desse nível. Mas ele, apesar da frequência dessas reuniões, notou que havia algo diferente. E apesar da frivolidade das reuniões, ele sentiu que ali estava uma oportunidade de saber mais dos pais. E entre meio dessas circunstâncias, ele foi presenteado com a revista O Reformador, doado por um amigo de Itápolis, cidade próxima, onde ele também morou determinado tempo, e de onde também veio a sua esposa. Ele casou-se com ela porque foi uma mulher abandonada pelo marido. E naquela época de preconceitos, uma mulher deixada pelo marido era vista como uma mulher de má vida. Ele casou-se com ela para libertá-la desse preconceito, para libertá-la dessa discriminação. Inclusive foi casar-se em Itápolis para mostrar aos itapolenses que ela era uma mulher direita. Casou-se com a sua mulher. Não tiveram filhos, casou-se lá, voltou para Matão, e lá ele ganhou um exemplar do Reformador, nesses entremeios com a história de comunicações com o Espírito. E no Reformador tomou contato com textos de Allan Kardec. Pediu pelo correio para a Federação Espírita Brasileira os livros de Allan Kardec. Naquele tempo não tinha SEDEX, demorou um pouco para chegar. Mas chegaram, de trem, esses livros chegaram até suas mãos, e ele começou a ler. E em poucos meses surgia o espírita Caibar de Souza Schutel. E naturalmente nesses estudos, nessas pesquisas, nessas leituras que fez dos livros, ele pôde perceber a grandeza, a justiça das leis divinas. Ele pôde entender o que aconteceu com ele, de ter sido órfão aos 10 anos, de ter tido uma vida difícil, de estar ali com tentativas de comunicação de notícias do pai e da mãe, e pôde então compreender o que era a mediunidade. E aí ele mesmo começou a fazer reuniões com os participantes, seus amigos que ele juntou, um homem muito respeitado, e fundou no dia 15 de julho de 1905 o Centro Espírita Amantes da Pobreza. A fundação do Centro Espírita Amantes da Pobreza em Matão, no dia 15 de julho de 1905, gerou uma revolta da igreja local. Ele já tinha deixado a política. Ele foi prefeito da cidade, mas depois tornou-se espírita e abandonou a política. Mas a fundação do Centro Espírita provocou uma reação muito forte e agressiva do pároco local, que começou a perseguir o Caibar Schutel a ponto de dizer: não comprem mais na farmácia dele. Este homem tem ligações com o demônio. Uma campanha contrária. E devido aos ataques que este padre fazia a Caibar Schutel, Caibar Schutel começou a ficar do lado de fora da igreja e escutar os sermões do padre atacando o espiritismo. E em virtude disso, ele fundou o jornal O Clarim, no dia 15 de agosto de 1905, o que gerou ainda mais revolta do padre, a ponto do padre organizar uma procissão para apedrejar Caibar Schutel. Saturados de pedras e paus e tábuas, o padre organizou uma procissão para ir apedrejar o homem. E ele era um homem que se vestia impecavelmente. Naquele tempo usava-se terno de linho branco. Ele sempre andava bem vestido, com sapatos engraxados. Foi uma lição que ele guardou de Dona Rita Tavares, a sua mãe, que sempre dizia que queria ver um homem impecavelmente vestido, o que ele obedeceu até o fim da vida. Então, diante daquele tumulto daquela procissão, que passou em frente à casa de um médico, cuja mulher estava em trabalho de parto há muitas horas, aquele tumulto de pessoas falando ao mesmo tempo,
O médico saiu do portão e falou: se aconteceu alguma coisa com a minha mulher, eu vou processar o senhor padre. Essa bagunça dessa procissão passando em frente da minha casa, com esse barulhão, eu preciso de tranquilidade para minha mulher. Isso deu uma esfriada na procissão, mas a procissão seguiu. Chegou à frente do centro espírita. Aquele tumulto, aquele vozerio. E aí o Caibar Schutel, que era um homem de baixa estatura, um homem magro, magrinho, baixinho, vestido com seu terno branco de linho, saiu à porta do centro. E quando as pessoas que estavam munidas de pedras e tábuas e paus para apedrejar o famoso espírita que havia surgido na cidade, quando se deram conta que o homem que estava ali era um benfeitor que atendia de graça na farmácia, era o homem que fazia partos na madrugada, era o homem que levava os alimentos para as pessoas nas fazendas, era o homem que carregava doentes caídos na rua para levar para casa para cuidar. Ele tinha a chamada ambulância do seu Schutel, que era uma carrocinha, quando ele pegava os bêbados, pegava os homens caídos na rua e levava para a sua casa para dar banho, cortar a barba, cortar a unha, cuidar dos enfermos. Homem que, quando sabia que tinha um preso, ele ia na delegacia e mandava o delegado soltar. Imagina que eu vou soltar esse homem. Não, pode soltar que eu cuido dele. Aqueles homens violentos que os policiais não seguravam, que era uma obsessão. E ele mandava soltar o sujeito e levava para casa e cuidava dele. Quando viram que aquele homem que o padre queria apedrejar, todos largaram as pedras e as paus e foram embora. O padre ficou sozinho. Mas o Caibar Schutel confessa depois que ele tinha guardado uma garrucha por baixo do terno, preocupado com a surra que levaria, porque o padre ameaçou. E de noite os espíritos chamaram a atenção deles: não confia em nós, não. Que negócio de levar revólver por baixo do paletó? Uma época em que o uso de armas era muito comum em virtude da violência, né? Mas jamais ele seria violento. As histórias de Caibar Schutel são muito interessantes porque, além do amor à humanidade, ele tinha muito amor pelos animais. Tinha uma cachorra, um gato, um cavalo. A história do cavalo é muito comovente porque ele cuidava muito daquele cavalo. E uma certa noite, ele estava estudando. Naquele tempo era máquina de datilografia, né? Então ele estava estudando e fazendo seus artigos para compor o jornal, e ele escutou algumas batidas na janela, abriu a janela do seu cavalo, e o seu cavalo pôs a cabeça para dentro, e como a despedir-se dele, ele alisou a cabeça do cavalo, o cavalo fez os movimentos lá, e depois o cavalo foi embora, olhou para trás assim, e no outro dia o cavalo estava morto. O cavalo foi se despedir dele, porque há um episódio muito interessante também de um burro velho, que era muito judiado pelo seu proprietário, e ele falou: eu quero comprar o seu burro. Eu não vendo o burro, eu quero comprar. Não, mas o preço que eu vou pedir, jamais você vai poder pagar, mas eu quero comprar, me venda o burro. De tanto insistir, comprou o burro, falou para o burro: agora você está aposentado, vai descansar, meu filho, não precisa mais trabalhar. Era um homem com amor aos animais, era um homem com amor às pessoas, e era um homem com fervorosa confiança em Deus, e estabeleceu o seu legado de trabalho, baseando-se em dois pilares essenciais: a imortalidade da alma e a fé raciocinada. Se nós pegarmos os livros de Caibar Schutel e estudarmos os seus fundamentos, vamos ver a sua preocupação com a fé raciocinada. Era um homem que pensava no que falava, era um homem que pensava no que escrevia, mas também na imortalidade da alma, que foi a razão que o tocou, a principal razão que o fez encantar-se com a grandeza da doutrina espírita. A imortalidade da alma é uma das leis divinas. O amor ao próximo, igualmente, é uma lei divina, porque vai nos trazer percepção da essência das leis divinas, o amor em toda a sua extensão. E Caibar Schutel destacou-se como, recebeu o cognome de um bandeirante do Espiritismo, porque destacou-se como aquele que dedicou a sua vida para divulgar o Espiritismo. Escreveu 13 livros que estão sendo publicados, a editora continua. Fundou a Revista Internacional do Espiritismo, a RI, em 15 de agosto de 1925, recebendo a ajuda de um leitor do Clarim, que veio conhecê-lo em Matão.
de Dourado ou Ribeirão Bonito. Eu sempre faço confusão entre as duas cidades, que são cidades vizinhas lá, perto de Jaú, e este leitor, João Borges de Oliveira, que lia o jornal O Clarim, quis saber quem era esse cidadão Caio Barchotti, e deslocou-se, pois, para Matão para conhecê-lo. Nessa visita, Caio Barchotti confidenciou a ele o desejo de fundar uma revista para mentes mais voltadas à pesquisa científica, porque ele detinha vasta correspondência com cientistas americanos e europeus, e ele queria produzir um material com estas cartas que ele trocava, porque o jornal O Clarim, segundo ele, era para as pessoas mais simples, para conteúdos mais acessíveis, mas ele queria produzir algo mais, e o João Borges financiou a primeira edição da Revista Internacional do Espiritismo, que continua até hoje sendo editada com bastante qualidade pela casa editora, que lá está reeditando e mantendo seus livros disponíveis para o grande público. Mas os episódios de Caio Barchotti são muito interessantes, porque ele enfrentou muitas lutas. Para vocês terem uma ideia, ele mesmo rodava o jornal em máquina manual. Naquele tempo não era conhecida a LER, as lesões por esforços repetitivos, né? Mas ele passava a madrugada fazendo esse movimento aqui, com pedal, a máquina com pedal, que era impressora. Vocês imaginam isso? O jornal chegou a ter edição de 40 mil exemplares. O jornal era quinzenal. Certa vez, por época da Revolução Paulista, os jornais foram apreendidos na capital paulista, deu uma maior burocracia para ele. Ele descobriu em Taubaté, por dificuldades de impressão na região, Taubaté matando naquele tempo, se hoje são 400 quilômetros, imagina naquele tempo a dificuldade com isso, né? Mas ele descobriu em Taubaté um amigo que o ajudava a imprimir os jornais, sem a velocidade que nós temos hoje, né? De impressão e distribuição, mas foi um homem que lutou bravamente pelo ideal espírita. E nós não temos dúvida nenhuma, temos absoluta convicção que todo esse esforço, todo esse desejo de trabalho, todo esse esforço empreendido é fruto da compreensão das leis divinas, que ele pôde estudar em O Livro dos Espíritos, desenvolvendo esse cabedal, porque também foi pioneiro na divulgação espírita pelo rádio, a PRT4 de Araraquara, que transformou-se depois num livro reunindo essas conferências, o livro que recebeu o nome de Conferências Radiofônicas. Certa vez foi fazer palestra em Dobrada, no cinema. Dobrada é uma cidade muito pequena, ao lado de Matão, deve ter hoje seus 4 mil habitantes, se tiver. Foi fazer uma palestra em Dobrada e não tinha ninguém. Sabe o que ele fez? Ele comprou uns rojões e começou a soltar na frente do cinema. Aí encheu o cinema, para ver o que ia acontecer lá. Aí ele fez a palestra dele. Então, quando o centro estiver vazio, talvez você faça soltar rojão na frente do centro, para atrair as pessoas. Caio Barchotti usou desse expediente. Era um homem criativo, era um homem voltado para a divulgação espírita, e empreendeu todos os seus esforços nesse sentido. Ficamos a pensar, se ele estivesse encarnado nos dias de hoje, ele usaria o WhatsApp, usaria o Facebook, usaria o Instagram, usaria os e-mails, usaria internet, usaria YouTube, tudo que estivesse à sua disposição, não tenhamos dúvida disso, porque é um empenho perseverante. E há notícias de que Caio Barchotti hoje é o responsável pela divulgação espírita no planeta, porque quando encarnado, ele também era poliglota, falava várias línguas, médium inspirado. Gabriel Delano o inspirava, o grande clássico espírita Gabriel Delano, que escreveu A Reencarnação, foi um autor clássico da Europa, com quem mantinha correspondência e depois passou a orientá-lo mediunicamente. Então era de uma inspiração formidável. Este é o Caibar de Souza Schutel, que inspirou gerações de espíritas. Muitos grupos, muitos centros levam o seu nome. Ele não permitiu que o seu nome fosse dado para algum centro espírita enquanto ele estivesse encarnado. Ele foi procurado certa vez por um centro espírita que seria inaugurado e queriam dar o seu nome, Centro Espírita Caio Barchotti. Ele falou: não, eu não permito, porque eu não terminei a minha existência ainda, e eu poderei ter um deslize nessa existência.
Depois que eu desencarnar, vocês podem pôr. E ele fez isso realmente. Hoje nós temos vários grupos, hoje nós temos várias instituições que levam o seu nome e sua iniciativa. Porque além de ter fundado um jornal, uma revista, um centro espírita, ter sido pioneiro na divulgação espírita pelo rádio, Caio Barchute continua atuando ativamente na divulgação espírita. Recentemente, num evento internacional, num dos países da América Latina, que eu não vou saber qual é agora, isso deve fazer aproximadamente uns 10 anos, quando Nestor Mazotti ainda era presidente da Federação Espírita Brasileira, apresentou-se uma médium durante uma reunião do Conselho Federativo Nacional, neste evento internacional, procurando pelo seu Nestor e falou: olha, tem um homem do seu lado que está afirmando, que está auxiliando bastante. Aí o Nestor, com toda gentileza, com toda boa vontade: pois não, a senhora saberia descrevê-lo? Eu não consigo, é um senhor de barba, mas eu não sei falar o nome dele. E passou. Daí um tempo, num segundo intervalo, a mulher procurou, falou: olha, senhor Nestor, eu não consigo falar o nome dele, mas parece que é alguma coisa de Chutel. Aí já foi compreendido que se tratava de Caio Barchute, né? O grande nome da divulgação espírita. E eu fico muito feliz porque, apesar de hoje estar bastante disseminada a transmissão instantânea ao vivo pelo Facebook, hoje muitas casas e centros espíritas fazem transmissão ao vivo em horários nobres, às 20 horas ou domingo de manhã, muitos fazem. Mas em Matão, o Centro Espírita Nosso Lar transmite as suas palestras domingo de manhã, às 9 horas. E a página do Face do Centro Espírita Nosso Lar Matão tem milhares de visualizações. E isso começou aproximadamente uns 5 anos, talvez menos, talvez mais, aproximadamente isso. E é muito oportuno dizer que essa iniciativa, que hoje vulgarizou-se bastante, Matão não foi pioneiro, mas foi assim, de uma expansão muito rápida, tenha ocorrido exatamente em Matão. Porque não é de se estranhar um homem voltado com esse empenho para a divulgação, centralizar em Matão todo esse esforço. E Matão completou em 2005, alcançou-se 100 anos de fundação do jornal O Clarim. Houve um grande evento, lá compareceram mais de 1000 pessoas, e a partir de 2011, nós realizamos em Matão, não sob iniciativa da Casa Editora Clarim, mas de uma outra iniciativa, de outras pessoas que se movimentaram, surgiu o Encontro Anual Caio Barchute, também inspirado nesse legado de trabalho, nesse legado de serviço. O Encontro Anual Caio Barchute aconteceu pela primeira vez em 2011, estendeu-se através dos últimos anos, e este ano nós vamos realizar a 9ª edição do Encontro Anual Caio Barchute. Eu aproveito aqui para convidá-los. Se vocês puderem, formem uma caravana, estejam lá conosco. É um evento grande. O ano passado nós tivemos 930 participantes de 90 cidades. Esse ano nós já estamos com 800 pessoas inscritas de 80 cidades. Talvez não chegue a 900 esse ano, mas está muito próximo. E nós gostaríamos que vocês pensassem na hipótese de estarem conosco. E o ano que vem, que é o 10º ano, é a 10ª edição do evento, em comemoração aos 10 anos do Encontro Anual Caio Barchute, que reúne gente de vários estados e de dezenas de cidades, num grande evento que não é só de palestras. Muitas coisas acontecem simultaneamente e reúne a família inteira, porque tem atividade para criança a partir de 5 anos, para jovens especificamente em outro local. Mas o ano que vem, na comemoração dos 10 anos, nós não teremos nenhuma palestra. Faremos 15 rodas de conversas simultâneas na Universidade Anhanguera, com a temática geral família. E cada sala terá 2 palestrantes e um mediador, de forma que temos já para 2020 30 palestrantes confirmados. E agora no evento de 2019, nós vamos lançar o evento, apresentando os oradores, apresentando os temas, os programas, e como serão simultâneos, as salas terão vagas limitadas. Então as inscrições para o ano que vem deverão ser feitas rapidamente, porque a tendência
Cada sala uma tem 50, outra tem 120, mas são 15 salas. E como nós normalmente temos uma média de 900 pessoas, nós teremos possibilidade de termos lá a capacidade da universidade, somando todas as salas, de 1.350 pessoas. Nós estamos muito entusiasmados, porque nós ainda não fizemos 2019 e já estamos com 2020 montado. E essa montagem de 2020 aconteceu em 3 dias apenas. Nós fomos à universidade, a coisa desenrolou, e no terceiro dia nós já estávamos com os 30 palestrantes confirmados. Teremos lá psicólogos, médicos, psiquiatras, gente da área do direito, educadores, mestres, professores, etc. Para que nessa roda de conversa, que não é palestra, mas permite a interação do público, amplie-se ainda mais o pensamento espírita, porque esse é o nosso dever, seguindo o exemplo de Caibar Schutel e percebendo a grandeza das leis divinas. Todos nós devemos nos inteirar que o nosso dever é viver essas leis. Temos dificuldade, é verdade, porque somos criaturas frágeis ainda, reconhecemos em nós a miserabilidade moral, reconhecemos em nós as fraquezas que carregamos, mas isso não deve ser motivo de desânimo, isso não deve ser motivo que impeça, porque somos capazes, somos dotados da capacidade de pensar, dotados da capacidade de agir, dotados da capacidade de realizar, seguindo exemplos desses mestres da dedicação, seguindo o exemplo desses mestres da perseverança, sintonizados com a grandeza da lei. E para terminar, agradecendo imensamente a confiança, a atenção de vocês, a honra do convite desta noite, que muito me alegra, agradecer a inspiração dos amigos espirituais que nos ajudam nesta fluência que nos encanta pensar, como os amigos nos ajudam, como são bondosos e generosos conosco. Não se preocupem, isso não é uma psicofonia, eu sei tudo que estou falando, mas a fluência é da bondade dos Espíritos, a quem muito agradecemos. E para isso, eu quero me recordar de um fato marcante para nós da Imatão. Em 2013, na terceira edição do encontro anual Caibar Schutel, o Gutenberg Pascoal, que é do Rio de Janeiro, um grande amigo. Gutenberg é compositor, é cantor, é músico, é palestrante, é professor, é médium, é escritor, reúne vários atributos de esforço e tem uma dicção maravilhosa. E o nosso Gutenberg fez uma das palestras na edição de 2013. Naquela ocasião, minutos antes de entrar no palco do Centro de Convenções de Araraquara, onde foi feito o evento naquele ano, ele recebeu letra e música de um espírito que não se identificou. Ele é médium musical também, né? Ele recebeu letra e música de um espírito que não se identificou. Minutos antes, psicografou rapidamente. E depois fez sua palestra e cantou na palestra, superficialmente, assim, sem nenhum recurso, porque isso ficou apenas na memória dele, a música, né? Mas ele tentou apresentar essa música durante a sua palestra. 5 anos depois, em 2018, o casal Paulo e Leia, de São José dos Campos, que é um casal muito dedicado à música também, que apresenta palestras musicais extraordinárias, todo mundo gosta deles. Aliás, fica a minha sugestão para vocês trazerem o casal Paulo e Leia aqui para o Paraná. Esse casal fez um playback dessa música, gravou a música, e esta música se tornou a música tema do evento de 2018, quando comemoramos os 150 anos de nascimento de Caibar de Souza Schutel. E vocês vão conhecer a música. A Neuza vai cantar para nós. O microfone para ela cantar. É esse, né? Ah, tá aí. Isso, acho mais fácil. Ela vai segurar na mão. Deixa eu. Boa noite a todos. É uma alegria conhecer todos vocês, estarmos aqui. Espero que gostem da música, é muito bonita. Então, lembrando, essa música
foi recebida em 2013 e produzida para apresentação em 2018. Prestem atenção na música para vocês verem a homenagem de gratidão que esse espírito, que não sabemos quem é, fez ao nobre ceareiro Kai Bar-Schulte. Esqueci a letra. Todo mundo olhando pra gente aqui, o negócio. É muita emoção. E o clima da noite está muito emocionante mesmo. A gente que está aqui, a gente percebe, né? A presença carinhosa do ambiente, dos espíritos que aqui comparecem,
emocionando-nos os corações. Nós trouxemos alguns livros, entre eles está Dois Gigantes do Espiritismo, Caio Barchuta e Ivone Pereira. Não é biográfico, é um livro que fala do legado desses espíritos. Trouxemos também, entre outros, eu não trouxe todos para cá, apenas comentários rápidos, Diante da Vida com Chico Xavier, que são comentários de respostas que o médium deu, Chico Xavier. E duas leis divinas, né? A reencarnação, que é uma lei divina, não foi inventada pelo Espiritismo, não é privilégio do Espiritismo, não é invenção do Espiritismo, mas é uma lei divina, reencarnação. No último capítulo colocamos uma simulação de planejamento reencarnatório. E outro assunto que muita gente tem medo, a morte, também é uma lei divina. Morte biológica é um fenômeno natural da própria vida humana, é uma lei divina, a lei de destruição, que deve ser entendida como lei de transformação. Trouxemos o jornal Tribuna do Espiritismo, que a maioria de vocês recebeu. Se alguém não recebeu, temos aqui. Eu fiquei contente de saber que Cambará está presente. Gostaria que vocês levassem para Cambará. Temos exemplares aqui para vocês levarem. E pensem na hipótese de irem para o evento de Matão também. E para encerrar, agora sim, eu me despeço de vocês com muita gratidão, com muito carinho. Muito obrigado ao casal Roberto. Amanhã iremos embora, falar em Ourinhos de manhã, e levamos no coração imensa gratidão a todos vocês por essa noite de luz. E claro que tudo isso por causa dele, né? Ah, é verdade. Dia 21 e 22 de setembro. Está bem próximo. Está muito próximo. As inscrições devem ser feitas até esse fim de semana, porque dia 30 o site de inscrições trava. Então é preciso fazer até o dia 30 de agosto agora.